buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, das palmas, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Os braços lá em cima. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Olha, meus filhos e filhas, quem fez a vontade do Pai? O filho que disse, não vou, ou o filho que disse, eu vou, e não foi? O filho que disse, não vou, e depois foi. Ou o filho que disse, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade, o primeiro ou o segundo? O primeiro. Nas nossas famílias, nas nossas casas, é muito comum ter aquele rebelde, mais atrevido, mais respondão, mas que chega junto, que faz a vontade do pai e da mãe. E tem aquele que é o mais sonso, quietinho, caladinho, você não conhece muita verdade dele, diz que vai, mas não vai. Diz que faz, mas não faz. Então isso para nós é importante, porque nós também dissemos sim a Deus no nosso batismo. Renovamos isso da nossa primeira Eucaristia. Quando estamos nas missas, estamos dizendo sim a Deus. Nos comprometemos, mas às vezes, na nossa prática, tem coisas de paganismo, tem coisas que não são de Deus, que não faz parte da nossa fé. Dissemos sim a Deus, mas vivemos como se fosse pagãos. Então aqui nós temos
estes dois filhos que representam duas categorias. Os bonzinhos, o que disse sim Senhor, representa os anciãos do povo, os judeus, somos sacerdotes, pessoas consideradas como santas, puras, de fé, mas que não são capazes de se sacrificar, não são capazes de viver uma fé comprometida, vivem no ritualismo do templo, nas leis, no regalismo das leis, mas não observa a palavra do Senhor. Na vivência, vive na teoria, a prática é outra, e isso não agrada a Deus. Por isso diz Jesus: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque são os que dizem não aparentemente, não vou, levam uma vida de pecado, conhecido de todos, e no entanto, quando têm a oportunidade de escutar Jesus, quando são envolvidos com a graça de Deus, quando Jesus chama, eles acolhem, são sensíveis, modificam suas vidas. O grupo de Jesus é marcado por pessoas, Madalena, pecadora, publicanos, Zaqueu, cobrador de impostos, pessoas impuras, que diziam não na sua vida, o seu estilo de vida era um não, e os outros julgavam e condenavam esses pecadores. Mas esses pecadores tiveram sensibilidade, escutaram a palavra, acolheram a palavra e endireitaram suas vidas, mudaram de rumo. É diferente daquele que escuta a palavra, sabe da palavra, conhece a palavra, sabe o que é certo e o que é errado, mas não cumpre. A mãe, menina, vai lavar a louça, arrumar a casa? Sim, mãe, eu vou. E a casa fica o dia todo sem arrumar. Diferente do outro que, de repente, o pai mandou, ele disse que não ia, mas foi e realizou a vontade. É preciso que a gente repense isso. Nós não podemos viver uma religião sem compromisso. A nossa fé não é uma fé descomprometida. A aliança de Deus com o povo judeu não foi uma aliança com um judeu individualmente, foi uma aliança com o povo de Deus, com todo o povo. Por isso, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então Deus faz uma aliança com todo o povo de Israel, e esse povo de Israel quebra a aliança, se desvia do caminho do Senhor, e ainda fica revoltado com o Senhor. Ainda diz: a conduta do Senhor não é correta. Jurou que ia cuidar, seria o nosso Deus, e nos abandona. E aí o profeta Ezequiel vai lembrar: é a minha conduta que não é correta, assim diz o Senhor. É a minha conduta que não é correta, ou é a vossa conduta que não é correta? Porque não escutais as minhas palavras, não viveis como vos orientei, fazeis o que quereis, do jeito que quereis, e por isso agora estáis no exílio, por isso agora estáis distante de vossa terra. O povo de Deus, Jerusalém, Israel, foi invadido pelos babilônios e levaram muitos dos judeus escravos para a Babilônia. No primeiro momento eles achavam que esse exílio ia ser coisa muito rápida. No entanto, o profeta Ezequiel começa alertando que vai ser demorado, não vai ser tão rápido assim não. E depois de muito tempo o povo começa a constituir família lá no exílio, na terra pagã, construir seus patrimônios, e depois não quer mais voltar. O profeta, no outro momento, começa a exortar a necessidade de voltar para a pátria, e aí o povo começa a se recusar a voltar, e o profeta vai lembrar que
esse povo está no exílio, não é porque Deus foi infiel, é porque não obedeceram a aliança, não seguiram os mandamentos, não quiseram saber de Deus, não deram ouvido a ninguém, não escutaram o conselho, não escutaram nada, agiram por eles mesmos e agora estão colhendo as consequências da desobediência. Quando o ímpio se arrepende das maldades que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Então é por causa da prática do mal praticado que ele morre. Por causa do mal que praticou, que se encontra na escravidão, na terra da escravidão. Na segunda leitura, São Paulo chama-nos a atenção para a necessidade de viver em harmonia, procurando a unidade, viver unidos, nada de competição, nada de vanglória, não viver esnobando, se gabando, viver achando que é por causa de si próprio que conquista as coisas. Exorta, portanto, a viver com humildade, a não julgar o outro, mas julgar o outro, cuidar do outro como deseja a si mesmo. Cada um julgue que o outro é mais importante do que você, e não cuide somente do que é seu, mas cuide do outro, também do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que existe em Jesus. E aí ele começa fundamentando, porque Jesus, existindo na condição divina, esvaziou-se a si mesmo, abraçou a cruz por amor, se sacrificando, aceitando viver como escravo pregado numa cruz, por amor, tornando-se igual aos homens, sendo ele de condição divina. Então tudo isso Jesus fez por amor, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. E assim ele exorta a comunidade para vencer toda a fraqueza, colocar a sua esperança em Jesus, o modelo de nossas vidas cristãs. Jesus é o Senhor. Por isso, para a glória de Deus Pai, deve ser proclamado que Jesus é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa vida. E assim nós vamos contribuindo com a construção do reino, fazendo a nossa parte, somos corresponsáveis no anúncio do reino, não ficando indiferentes, não ficando alheios aos compromissos. No chamado que Deus nos faz, nós somos livres para dizer sim ou dizer não. Deus nos deixa livre para dar a resposta, mas a nossa resposta terá consequências, a nossa escolha terá consequência, a vida ou a morte. Escolhemos a vida ou escolhemos a morte, de acordo com as nossas opções ao longo da vida. Mas uma coisa é certa, Deus estará sempre do nosso lado. Deus nos acompanhará em todos os momentos da nossa trajetória, não nos deixará sozinhos. Às vezes nós sentimos, por que Deus me abandonou? Deus não quer mais saber de mim, Deus não me escuta, Deus não me ouve. É Deus que não te escuta? É Deus que não te ouve? Deus que te abandonou? Ou és tu que não tem tempo para Deus, que não escuta a Deus, não quer saber de Deus? Só se lembra de Deus quando está na pior, quando está no bem bom não lembra de Deus, não agradece o que tem, não agradece pela vida, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelas provações, em tudo dai graças a Deus. Assim deve ser a nossa atitude. Então, busquemos fazer a vontade de Deus e ter o cuidado para que os cobradores de impostos e prostituta não nos preceda no reino de Deus. Não tome o nosso lugar no reino de Deus por conta da nossa indiferença, da nossa cabeça dura que não quer saber das coisas de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem para assumir um compromisso pela evangelização.
Por isso, diante do Senhor, convido você a ficar de pé, olhando para Jesus ressuscitado aqui diante deste altar. Diga comigo: Senhor, que nos ajude a ser menos egoístas, Nos ajude a ser menos egoístas, menos orgulhosos, menos orgulhosos, que nos conscientizemos de nossa que pequenez, nos conscientizemos de nossa dos pequenez, nossos erros dos nossos e erros, nossa fragilidade, nossa fragilidade. pois nós precisamos, Senhor, Nós precisamos muito da vossa misericórdia. muito da vossa misericórdia. Dai-nos a graça da humildade Dai-nos a graça da e humildade ensina-nos a trabalhar E ensina-nos a trabalhar na sua vinha na sua vinha, como um filho amado, como filho amado, que deseja ardentemente que deseja ardentemente fazer a vontade do Pai. fazer a vontade. Ajuda-nos, Jesus, Ajuda-nos, Jesus, a ser humildes, a ser humildes, servidores e comprometidos com teu reino. com teu reino. Assim seja. Amém. Seja. Amém.